Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa primeira lição deste quarto trimestre de 2025, na revista da CPAD, lição de adultos. Nosso tema do trimestre: Espírito, Alma e Corpo, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, tendo como comentarista nosso irmão Silas Queiroz. Nossa primeira lição tem como assunto o homem, corpo, alma e espírito. Nosso textuário: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A verdade prática nos fala que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Nossa leitura bíblica em classe começa em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Continuamos a leitura em Gênesis capítulo 2, versículos 7, 18, 21 e 22. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou, ou fechou, a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, pois assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. O comentário da lição nos fala que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Plural porque Deus usa o termo plural façamos quando decide criar o ser humano. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, do pó da terra ou do barro, e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrável e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos também a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Portanto, a palavra-chave de todo esse trimestre será tricotomia. Primeiro tópico: a tricotomia humana. Primeiro item: doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, uma revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade.
Essa doutrina que estamos estudando, a antropologia bíblica, ou antropologia cristã, que chamam alguns, se relaciona com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Segundo item, a tríplice natureza. A teologia usa o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, que são o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, conforme lemos em várias referências bíblicas aqui relacionadas, começando em Deuteronômio 4, versículo 9, e vai até 1 Coríntios 14 e 15. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que era plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Portanto, Jesus possuía um corpo físico, uma alma e um espírito, assim como qualquer ser humano. A primeira divisão que tratamos do ser humano são das partes material e imaterial. Ela é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes ou narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a parte material, o corpo que Deus fez do pó da terra. E a parte imaterial, o fôlego de vida, que não é soprar o ar atmosférico. Não foi isso que Deus soprou no ser humano. Deus soprou no ser humano uma parte dele próprio, uma parte não material, uma parte, poderíamos dizer assim, uma centelha divina que deu origem à vida no ser humano. Deus fez isso não num boneco de barro, mas num corpo de carne e osso que ele, Deus, tinha criado a partir do barro. Terceiro item, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única: o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Por exemplo, os anjos, eles são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que é no homem, que é a alma e o espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Existem hoje em dia grupos religiosos dizendo que o ser humano é assim como os animais, ou seja, que morrendo o nosso corpo, morre também a nossa alma. Mas como veremos nas nossas lições, não é assim. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é no hebraico shahim, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Este in, aqui no final, é um plural. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, à vida da alma humana e à vida do corpo humano. Então, quando a Bíblia fala que Deus soprou o fôlego da vida, literalmente é fôlego das vidas, como se em um ser humano, no caso Adão, houvesse várias vidas, o que faz todo sentido, porque é a vida do corpo, a vida da alma e a vida do espírito. Segundo tópico, a distinção entre alma e espírito. Primeiro item, a alma. Vem do hebraico nefesh e do grego psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas na Bíblia, ou seja, possui vários significados. A palavra alma aparece 755 vezes, isso só no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente, que quer dizer ser vivo. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, e significa simplesmente vida, seres vivos. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo. Procedente do sopro de Deus, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. A alma é dotada de razão, sentimento e vontade, que
que são atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser o quê? Um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Deus é um ser pessoal. Deus não é simplesmente uma energia, uma força. Deus é um ser pessoal. Então ele cria o ser humano como um ser pessoal, como uma miniatura dele próprio. Segundo item, o espírito, vem do hebraico ruach e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Então, o nosso espírito é a nossa fonte de ligação com o Espírito de Deus. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. O nosso espírito é o que Paulo chama de homem interior, nessas referências, Romanos 7, 22 a 25 e 2 Coríntios 4, 16 a 18 e ainda Efésios 3, 16 a 19. Paulo, portanto, contrapõe o homem interior com o homem exterior, que é o nosso corpo. O homem interior é o nosso espírito. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Quer dizer então que a nossa alma ela precisa do corpo para ter contato com o mundo exterior. A nossa alma sozinha, sem o corpo, ela não consegue interagir com este mundo material. Ela não consegue ver, tocar, cheirar, sentir. Ela precisa do corpo para isso. Terceiro tópico, a interação das três dimensões. Primeiro item, corpo, afetos e somatização. O corpo, vem do grego soma, essa palavra, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamentos usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, aqui ele não está falando do coração físico, mas da alma. Portanto, várias vezes no Antigo Testamento, onde aparece a palavra coração, na realidade está se referindo à alma. O coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Todas essas passagens estão se referindo, na verdade, à alma da pessoa. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e do espírito, inclusive pecados. E como essas coisas se multiplicam em nossos dias? Quantas doenças que começam no interior, na alma, e na verdade são somatizadas, ou seja, elas refletem no nosso corpo físico. Segundo item, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes, alma e espírito, também sofrem por problemas do corpo, sejam eles naturais ou não. Ou seja, a alma e o espírito influenciam no corpo e o corpo influencia na alma e no espírito. A língua, por exemplo, é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. A língua tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca de medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Concluímos a abertura desta lição que uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força.
Com isso, concluímos a nossa primeira lição deste quarto trimestre de 2025 e na sua escola bíblica dominical, na sua congregação local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.